Êxodo, capítulo de número 20, versículos 1 ao 17. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Honre o seu pai e a sua mãe. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice nada do seu próximo. Os primeiros 4 mandamentos, se nós formos analisarmos, ele é na vertical, entre o homem e Deus. E os 6 últimos mandamentos, ele é na horizontal, entre o homem e o seu próximo. Muitas pessoas cogitam nos dias de hoje: olha, os 10 mandamentos, eles ainda são válidos ou não são válidos para os dias atuais? Há muitas dúvidas. Por quê? Se nós dissermos que os 10 mandamentos são válidos para os dias de hoje, automaticamente nós teremos que guardar o sábado. Porque a palavra do Senhor Deus, ela é clara, ela diz, o mandamento de número 4, ele diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então, muitas pessoas que talvez professam e dizem que os 10 mandamentos são válidos para os dias atuais, não guardam o sábado. Ou seja, está dizendo que algo é válido, mas não está obedecendo este algo. Então, para que nós venhamos a termos um entendimento melhor da palavra de Deus, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 9 ao 10. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Lembrando que, quando João relatou que recebeu a revelação do Apocalipse no dia do Senhor, ele quis dizer que recebeu no domingo. Depois que Jesus ressuscitou, os primeiros cristãos trocaram a guarda do sábado para o domingo, devido ao fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Então, Jesus ressuscitou no domingo. E eles entenderam, os primeiros cristãos, os apóstolos, inclusive João estava dizendo aqui, quando ele escreveu o Apocalipse, ele disse: olha, eu recebi a revelação do Apocalipse no dia do Senhor, no domingo. Então os primeiros cristãos fizeram essa transição. Eles entenderam que o dia que teria que ser guardado e dedicado a Deus não seria mais o sábado, mas sim o domingo, devido ao fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Isso vem desde o início, há quase 2000 anos. É por esse motivo que, quando é dito que os 10 mandamentos são válidos para os dias atuais, nós temos que ficar esperto com o 4º mandamento, porque o 4º mandamento diz que o dia a ser guardado é o sábado. Mas os primeiros cristãos trocaram a guarda do sábado pela guarda do domingo. O próprio João, na ilha de Pátimos,
ele disse claramente, olha, eu recebi a revelação no dia do Senhor. Então eles tinham esse entendimento que o domingo era o dia do Senhor. Isso é indiscutível. A história prova que os primeiros cristãos guardavam o domingo. Então muitas pessoas podem dizer, não, mas está escrito que é o sábado no Antigo Testamento. Se quiser questionar, questione os apóstolos, os primeiros cristãos, porque quem começou a guardar o domingo e trocou foram eles, e não nós. Nós só estamos mostrando o que diz o estudo da palavra. Em Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40, diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus resumiu em 2 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que são conhecidos, Jesus resumiu em apenas 2. E nós vamos ver que esses 2 mandamentos que Jesus nos deu, se nós guardarmos, nós estaremos guardando os 10, com exceção do sábado para o domingo. Então, esses 2 mandamentos cumprem os mais profundos anseios do ser humano, criado à imagem de Deus para exibir a sua glória. Então, nós pegamos o primeiro grande mandamento que Jesus nos deu. Olha aí. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se nós amamos a Deus, nós não vamos ter outros deuses diante de nós. Que quando nós vamos em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, pegamos os 10 mandamentos. Olha o primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Nós não podemos ter outros deuses diante desse Deus. Se nós obedecermos o primeiro grande mandamento de Jesus, nós não vamos colocar outros deuses a não ser o Criador do céu e da terra. Então nós automaticamente vamos cumprir o primeiro mandamento do Antigo Testamento. Qual que é o segundo mandamento? Não faça para você imagem de escultura. Nós não podemos fazer imagem, nós não podemos adorar imagem, não podemos prestar culto à imagem, não podemos fazer procissão com nenhuma imagem de escultura. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos fazer imagem, porque sabemos que Ele não gosta, nós não vamos adorar a imagem, porque sabemos que Ele não gosta, nós não vamos fazer procissão de imagem, porque sabemos que Ele não gosta. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós temos temor a Ele. Então nós não vamos tomar o nome dEle em vão. Automaticamente estaremos obedecendo o terceiro mandamento. E o quarto mandamento de Êxodo diz, lembre-se do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento, quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 ao 10, nós vamos ver que João disse claramente que o dia do Senhor foi que ele recebeu a revelação, era conhecido como dia do Senhor, o domingo. Então nós vemos que houve uma transição do sábado para o domingo desde que Jesus ressuscitou. Então nós temos mais 6 mandamentos do Antigo Testamento. O quinto, honre o seu pai e sua mãe. E o que Jesus diz, o segundo grande mandamento de Jesus? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus ensina que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, como nós amamos a nós mesmos. Se nós amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso pai, a nossa mãe aqui na terra, é o nosso próximo. Então nós vamos honrá-los, nós não vamos desrespeitá-los. Estaremos obedecendo. Não mate. Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos matar o nosso próximo, nós não vamos tirar a vida do nosso próximo. Não cometa adultério.
Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos cometer adultério. Não furte. Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos furtar, nós não vamos roubar nada do nosso próximo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos dar falso testemunho contra o nosso próximo para prejudicar o nosso próximo. O 10º, nós não podemos cobiçar nada do nosso próximo. Se nós o amamos, nós não vamos cobiçar nada que ele tem, nem esposa, nem filho, nem filha, nem carro, nem apartamento, nem dinheiro, nem nada. Então note que o que Jesus fez? Jesus pegou os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, e resumiu em 2 mandamentos. Por isso que ele diz, olha, esses 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Se vocês obedecerem os 2, já era. Naquela época havia 613 mandamentos. É muito mandamento. E muitas pessoas tinham 613 decorados. É muita coisa. Você já imaginou você andar com uma lista no bolso com 613 mandamentos do que você não pode fazer? E antes de você tomar qualquer decisão, você ter que consultar os 613. Não, isso eu não posso. Não, isso eu não posso. Não, isso eu não posso. Era um absurdo. Ninguém aguentava. O que Jesus fez? Jesus pegou somente os 10 mandamentos do Antigo Testamento, os quais foram dados por Deus, a lei moral. Essa não é lei civil. Havia lei civil, lei cerimonial, a lei sacrificial. Essa era a lei moral. Jesus pegou somente a lei moral do Antigo Testamento e resumiu em 2 para ficar mais fácil ainda. Jesus sempre simplificou tudo para as pessoas. Ele simplificava tudo. Aquilo que era muito difícil, ele vinha e simplificava para que as pessoas entendessem de uma maneira melhor. Então, ele disse, olha, ame a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Não faça mal para Deus, não faça mal para o seu próximo. E segue a vida. Foi o que Jesus fez. Ele resumiu. Com exceção da guarda do sábado para o domingo, que os primeiros cristãos já começaram a guardar o domingo lá atrás. Então repare que nos dias de hoje está muito fácil em relação ao que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o ser humano não podia ir direto a Deus. Ele tinha que ir até um sacerdote. Levar a sua oferta até um sacerdote. O sacerdote estava em pecado. Primeiro ele apresentava uma oferta para que Deus perdoasse o pecado dele. Depois ele apresentava uma oferta do povo para que Deus perdoasse o pecado do povo. As pessoas não podiam ir direto a Deus. Elas andavam com um fardo de 613 leis. Um fardo pesado nas costas. Cheio de nãos, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. 613 leis. Aliás, quando igrejas começam com muito não, você, meu amigo, minha amiga, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado e meditar na palavra. Será que mesmo Deus está dizendo que não pode isso, não pode aquilo? Porque existem muitos mandamentos humanos aqui nessa terra que colocam o ser humano dentro de uma jaula. Até parece algo que agrada a Deus, mas não tem valor algum diante de Deus, hein? Então você tem que meditar. Porque Jesus pegou as 10 leis morais e resumiu em 2. E quando nós cumprimos as 2, nós estamos cumprindo aquelas 10, com exceção do sábado para o domingo. Você vê que Jesus sempre simplificou tudo, sempre deixou tudo mais fácil. Agora,
Existem pessoas que gostam de complicar, gostam de colocar fardos nas costas de outras pessoas. Olha, não pode cortar o cabelo, olha, não pode passar o batom, olha, não pode pôr brinco, olha, não pode usar calça, olha, não pode usar bermuda, olha, não pode ir na praia, olha, não pode isso, não pode aquilo. Colocam um fardo nas costas das pessoas, e tem pessoas que por falta de conhecimento obedecem todo esse fardo, achando que isso agrada a Deus. Mas quando ela estuda a palavra de Deus, Deus não ensina nada disso. Isso são leis humanas que não agradam a Deus, não tem nada a ver. Então, os religiosos inventam leis, criam leis. Agora, Jesus sempre simplificou. Ele sempre simplificou para que as pessoas tivessem um livre acesso a ele. Ele chegou a repreender os escribas e os fariseus o seguinte: olha, vocês não entram no reino dos céus e vocês querem impedir quem quer entrar? Poxa, Jesus pagou um preço alto no madeiro. E muitas pessoas estão colocando catraca, impedindo que as pessoas se cheguem até Jesus com leis humanas. Criam leis humanas, ensinamentos humanos, mandamentos humanos que muitas pessoas não vão conseguir obedecer. E elas acham que pelo fato de elas não conseguirem obedecer, ele não pode se chegar até Deus. Quando não existe mais esse véu, como não existe mais essas leis, agora, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, todos nós fomos feitos sacerdotes. O que isso significa? Nós não dependemos mais de ninguém para entrar na presença de Deus, só dependemos de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós podemos ir direto a Deus através de Jesus Cristo sem depender de nenhuma placa de igreja, sem depender de nenhum pregador, de ninguém. De ninguém. Você, meu amigo e minha amiga que está ouvindo, você não depende de mim, você não depende de nenhum pregador, você não depende de nenhuma igreja, de nada. Você só depende de Jesus Cristo. Porque quem pagou o preço para que você pudesse entrar na presença de Deus foi Ele. Não foi pregador, não foi igreja. Não foi. E muitas pessoas, talvez, por não terem essa noção de que elas não dependem de nada, nem de ninguém nessa terra, elas só dependem de Deus. Elas talvez não buscam a Deus, não entram na presença de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, você pode estar morando no meio de uma floresta, longe da civilização. Aí você diz: ah, mas aqui eu estou no meio de uma floresta, como que eu vou servir a Deus? É mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque você não vai estar no meio da civilização, onde tem um monte de coisa errada, onde está tudo distorcido. Aí você, no meio da floresta, você pode entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Falar com Deus, servir a Deus e ter aliança com Deus e ser salvo. Sem depender de nenhuma instituição, sem depender de nenhum pregador. É possível. E prove para mim que isso não é possível. Porque Jesus já pagou o preço. Mas muitas pessoas têm na mente o seguinte: olha, para que eu possa entrar na presença de Deus, eu dependo de uma pessoa acima de mim que me oriente. Tudo bem. Existem casos de pessoas que talvez não tenham o conhecimento, nem como ela deve falar com Deus, nem como ela deva orar. Ela precisa de uma outra pessoa para orientar ela na palavra, para ela entender os direitos dela. Mas se uma pessoa ela já tem noção dos direitos que ela tem, se ela tem noção que ela pode entrar na presença de Deus sem depender de seres humanos, ela não depende de mais ninguém. Se você for analisar, nos dias de hoje, até um bebê tem mais conhecimento que os patriarcas. Ah, como assim? Como assim? Nós vemos o caso de Abraão.
Deus chama Abraão para um concerto. Ok. Abraão tinha o que escrito? O que Abraão tinha de escrito? Que livros que Abraão tinha? Que pergaminhos que ele tinha para ler? Para servir a Deus? Fala para mim. Se você for estudar a história, você vai ver que Abraão era um astrólogo. Ele adorava deuses com D minúsculo. Ele não era homem de Deus. Deus o escolheu. Ele não tinha uma Bíblia como nós temos hoje para consultar, para saber o que agrada e o que desagrada a Deus. E mesmo assim foi um homem de Deus. Você pega o caso de Jó, que viveu antes de Abraão, pior ainda. Ele achava que era Deus que estava fazendo mal para ele e era Satanás. Ele nem tinha noção que era Satanás. Hoje nós sabemos o desfecho da história, mas Jó não sabia. E mesmo assim servia a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, até uma criança hoje tem mais conhecimento de Deus do que os antepassados, os patriarcas, mas mesmo assim eles eram homens de Deus. Abraão dependeu de quem para ter aliança com Deus? Fala para mim. Qual era o pregador que estava acima dele? Ele teve um encontro com Melquisedeque. Um único dia, uma única vez. Melquisedeque não era o pai espiritual de Abraão que ficava dando conselhos para Abraão. Então, cuidado. Nós não precisamos e não dependemos de nenhuma instituição aqui nessa terra, de nenhuma igreja, de nenhum líder. Não precisamos e não dependemos. Nós só precisamos e dependemos de Jesus Cristo, porque foi Ele quem pagou o preço naquele madeiro. Foi Ele quem deu a sua vida naquele madeiro. E através dele podemos entrar na presença de Deus. E falar com Ele como falamos com um ser humano, com todo respeito, é Deus. Mas vamos falar com Ele. Entenda, Jesus Cristo rasgou aquele véu do alto a baixo, acabou. No Antigo Testamento ainda tinha a dependência de homens. Haviam lá os sacerdotes. Então as pessoas tinham que recorrer aos sacerdotes, seres humanos. Sacerdote não existe mais. Não existe mais sacerdote. Existem homens que são instituídos por Deus para ensinar a palavra de Deus, ok. Mas isso não significa que as pessoas dependem deles para entrar na presença de Deus. O Novo Testamento é diferente. Existem homens de Deus, são poucos, diga-se de passagem, que vão pregar a palavra corretamente, que vão orientar as pessoas corretamente, ok. Mas você não depende desses homens para entrar na presença de Deus. E para ser de Deus, você não depende desses homens. Você não depende de ninguém. Só depende de Jesus. Ele é o único mediador entre a criatura e o Criador. E quando o ser humano descobre isso, entende isso, ele vai passar a andar com Deus do jeito correto e do jeito certo. Então não importa o local que a pessoa esteja, se ela tiver esse entendimento e esse conhecimento, ela pode estar no meio de uma selva. Mas lá não tem igreja, como que eu vou fazer para servir a Deus? Se você tem noção que você não depende de igreja, que você não depende de ninguém para servir a Deus, você serve a Deus no meio de uma floresta, você serve a Deus dentro de uma caverna, você serve a Deus dentro da sua casa, você serve a Deus em qualquer lugar, você serve a Deus no deserto, você serve a Deus em qualquer lugar. Porque o servir a Deus é a aliança que você vai ter com Ele, e a obediência que você vai ter à palavra dEle. O servir a Deus não é participar de reuniões. Você pode participar de uma reunião? Pode, mas uma reunião de adoração, de louvor, uma reunião onde você vai para aprender a palavra, é uma coisa, mas não é isso que vai fazer você ter aliança com Deus.
O que vai fazer você ter aliança com Deus é a obediência que você tem na palavra de Deus. E para se ter obediência à palavra de Deus, você não depende de nenhuma instituição aqui nessa terra. Você não depende. E se nós pregarmos ao contrário, estaremos em pecado. Porque nós não dependemos de nenhuma instituição física para termos aliança com Deus. Não dependemos. Não dependemos. Se existir alguma instituição física que ensine a palavra de Deus corretamente, a pessoa vai para adquirir conhecimento. Ok, isso não é errado. Agora está difícil de encontrar instituições físicas que ensinam corretamente a palavra. É difícil encontrar, mas se encontrar, amém, vai na fé. Agora, mesmo que seja uma instituição física que te ensine a palavra corretamente, não é através desta instituição ou desse líder que você vai ter aliança com Deus. É através da sua obediência na palavra, através do mediador Jesus Cristo, que pagou o preço. Então, nós não dependemos de nenhuma instituição, nós não dependemos de nenhum ser humano, nós não dependemos de ninguém para ter aliança com Deus, para andar com Deus, para entrar na presença dEle. Não dependemos de ninguém. E isso, muitos líderes sabem disso, mas eles não pregam isso. Eles pregam que você é obrigado a andar com eles, a caminhar do lado deles. Se for uma instituição, repito, que realmente ensine a palavra corretamente, ok. É interessante você ir e aprender a palavra cada vez mais. Agora, na grande maioria das vezes, são instituições que não ensinam corretamente, que ensinam a palavra meia boca, distorcida. Ao invés de você ter uma aliança com Deus, só vai atrapalhar mais ainda a sua vida espiritual. Há casos, hein? Dependendo o local que a pessoa frequente, é melhor ela ficar dentro da casa dela. Faz menos mal, polui menos. Se uma pessoa ela tiver uma vida na casa dela, onde ela lê a palavra, ela medita a palavra, ela ora, ela pode ser mais cheia de Deus, dependendo do local que ela for para receber a palavra. Porque se ela for num lugar onde tem heresia, ela vai aprender o quê? Vai aprender heresia, vai aprender coisa errada, vai se encher de coisas ruins. Então, há situações onde é melhor a pessoa ficar dentro de casa do que ir em certos lugares. Nós aqui abrimos o jogo e mostramos o que diz a palavra de Deus. Então, essa é a palavra de Deus. Jesus pegou as 10 leis morais que Deus deu para Israel e resumiu em 2 mandamentos. Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo. Em relação à guarda do sábado, nós vemos que os primeiros cristãos trocaram, há quase 2000 anos, a guarda do sábado para a guarda do domingo, devido ao fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no domingo. É o que diz a palavra de Deus. Você pode estudar, você pode meditar e você vai ver que realmente é o que está escrito na palavra do Senhor Deus.